A medicina ainda é muito hetero-cis normativa. E os cursos, seja de residência, de pós-graduação, falam muito pouco ainda desse tema da Uhum. diversidade. Até fazendo esse recorte dos homens cis gays, né? Então, claro, pode ter a questão da ereção, mas a gente tem que entender novamente a pessoa, porque vai mudar um pouco. A pessoa tem preferência por ser ativo, passivo, versátil, vai mudar um pouco se a queixa, a ereção, seja a ejaculação precoce. Vamos pensar, por exemplo, num problema relacionado à próstata. O urologista, geralmente, quando operei uma próstata, um paciente teve um câncer de próstata, muitas vezes vai só falar relacionado ao pênis, à ereção, mas se esse homem tiver uma preferência por ser passivo, ele está preocupado se vai doer na hora do sexo anal, né? E o urologista vai falar muito pouco sobre isso. Porque não entende muitas vezes qual que é o comportamento daquela população, né? Para eu poder orientar a sexualidade, prática sexual, eu tenho que entender qual é a prática sexual do paciente, né? Exatamente. E perguntar. Porque, novamente, se eu, como um paciente, vou num médico e eu tenho medo do que o médico vai julgar, se supostamente eu acho que o médico vai ser preconceituoso, eu nem vou falar. Ou se às vezes eu, Milton, chego no urologista e ele já pergunta da minha esposa, já acabou a Uhum. conversa. Então, uma outra fala, que quando eu vou discutir diversidade para médicos, para profissionais da saúde, eu falo, gente, não vamos presumir a heterossexualidade de ninguém, né? Por que eu vou chegar para você e perguntar, e a sua esposa, o que que acha disso? Como que a sua esposa está achando? Então eu falo, ao invés da gente fazer isso, pergunta com quem, e a sua família, quem que mora com você, a pessoa com quem você se relaciona, e daí eu ouço, né? Entendo aquela vivência e permito com que a pessoa não necessariamente seja heterossexual, mas se ela for heterossexual, ela vai me falar da esposa, se ela Uhum. for gay, vai falar do marido, do parceiro, de quem quer que seja. É legal você falar isso, porque eu trabalho muito com os alunos também essa questão de comunicação clínica, e uma das aulas que eu mais dei no passado, esse ano, é justamente sobre o acolhimento de mulheres lésbicas ou bissexuais e também população trans, porque Ah, isso surge muito no ambulatório de ginecologia, né? Tanto homens trans quanto mulheres trans. uhum, E eu sempre falo isso, porque a pergunta, e tem alguns protocolos internacionais até, e eu acho que a gente sempre tem que adaptar a nossa realidade nacional quando a gente fala de protocolo de comunicação, porque tem um recorte cultural. E aí eu vejo os alunos, eles são mais engajados, e a nova geração já sabe como é que tem que fazer, que tem que ser inclusivo e tal. E aí é aquela pergunta, você se relaciona com homens, mulheres ou ambos? E eu acho uma pergunta muito dura, porque não é assim que os brasileiros se comunicam. A gente não uhum, vira pra uma pessoa e fala, e você se relaciona com homens, mulheres ou ambos? ah, Porque a gente é uma sociedade muito mais casta, a sexualidade é um tabu. Por mais que a gente tenha a maior parada LGBT, a gente é uma população ainda bem conservadora, né? sim. E aí às vezes eu falo isso para os alunos, que não é um problema fazer a pergunta de forma direta, sim. Só que às vezes, dependendo da pessoa que está recebendo também, ela fica meio assustada do que ela responde, mesmo que ela seja LGBT, né? Será que. Tá Porque. tudo bem eu Isso, falar, será que né? tá tudo bem? Ou será que isso Ah, é um inquérito? Então eu também sempre tento trazer, igual você colocou, né? Você tá num relacionamento, né? Ah, você é casado? Com quem? E aí a pessoa vai falar o nome, e a gente vai entendendo isso, né? E quando fala da população trans, ainda mais, né? Porque eu posso ser um homem que tem uma esposa e pode ser uma esposa trans. Então não necessariamente dá para eu presumir qual que é o tipo de prática sexual que a gente tem, né? exatamente. Eu acho que a gente tem que estar aberto à escuta. E a gente estava até comentando do caso que você falou, daquele caso da paciente no pré-natal analfabeta, da importância da gente ouvir, perceber, entender a realidade de cada um, que as pessoas são Sim. únicas, cada um vem uma história única, e que nossa função como médico e qualquer profissional da saúde que atender qualquer pessoa é respeitar essa biografia, entender essa biografia de cada um que é única.